Prezados e prezadas contadoras e contadores, é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês algum conhecimento. Agradeço imensamente ao CRC, na figura da Rosa Maria Abreu Barros, e acredito, sinceramente, que esse modelo de educação continuada, usando recursos digitais, é o nosso caminho. Existem vídeos gravados por nossos colegas anteriores a este, e acredito que também posteriores, que serão uma ferramenta de extrema importância para nós contabilistas, nesse ambiente corporativo complexo e ainda mais conturbado pelas atuais circunstâncias que estamos vivendo. Eu acredito muito que o contato físico com os nossos clientes pode se tornar mais esparso, mas esse contato via modelos e materiais digitais é o nosso caminho da aproximação. E eu acredito que este caminho é essencial para o sucesso das nossas organizações e a forma que nós, contabilistas, podemos contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade. Neste tópico específico, nessa unidade, a gente vai discutir um pouco questões técnicas relativas ao CPC 03, na sua revisão 02, que é a demonstração do fluxo de caixa. Antes de mais nada, é importante que a gente desmistifique, essa questão do fluxo de caixa, porque muitas pessoas acreditam que é difícil, que é tecnicamente complexo, e o importante é que a gente entenda que é uma demonstração financeira, a gente vai ver um pouco mais adiante, obrigatória para alguns, e que pode se tornar uma importante ferramenta de gestão financeira. É uma visão importante dos nossos fluxos de recursos financeiros, num ambiente onde o capital é cada vez mais escasso, caro, então é um bem essencial e raro. Então, nós temos que cuidar de uma forma bastante profissional deste nosso caixa, ou desses nossos fluxos de fundos. Muito bem, tecnicamente, o CPC 03, ele trata da demonstração dos fluxos de caixa e ele detalha alguns aspectos técnicos que devemos observar quando formos construir essa demonstração financeira. Ele deriva da norma internacional de contabilidade IAS 7, ele foi aprovado pela CVM, pela deliberação 641 de 2010, isso quer dizer que todas as empresas de capital aberto se enquadram nesta obrigatoriedade. O Conselho Federal de Contabilidade aprovou essa norma pelo NBC-TG 03, através da Resolução 1296 de 2010. O Conselho Monetário Nacional aprova pela Resolução 3604 de 2008, do Banco Central do Brasil, e a SUSEP, a Circular 517, nos seus anexos 4 e 5. Quais são os objetivos traçados pelo CPC? Muito bem. Entrando um pouco mais em detalhe dos CPCs, nós podemos identificar quais são os seus objetivos, conforme descrito nesse CPC. Ele tem por objetivo propiciar a todos os usuários bases para análise de capacidade de geração de caixa. Além disso, fornecer informações sobre as alterações da posição de caixa e equivalentes caixa. Então, como eu disse anteriormente, o foco é na capacidade e na formatação da geração de recursos financeiros que são essenciais para a manutenção das nossas atividades. O alcance desse pronunciamento, ele atinge todas as entidades que apresentem demonstrações do fluxo de caixa. Ou seja, ele entende
que todas as organizações, todas as entidades deveriam apresentar essa demonstração de fluxo de caixa, juntamente com as demais, compondo o conjunto das demonstrações financeiras. Mas tem um detalhe na Lei 11.638, de 2007, que dispensa as empresas de capital fechado com patrimônio líquido de até R$ 2 milhões, que não precisem de publicar essa demonstração complementar. Eu, particularmente, eu não vejo um motivo para isso, né? Talvez aquela ideia de que fluxo de caixa seja uma coisa complexa, que seja uma coisa só para uma empresa grande. Eu não vejo assim. Para mim, todas as empresas deveriam ser obrigadas a essa publicação. Mas o CPC, a Lei 11.638, está dispensando as empresas de capital fechado que tenha patrimônio líquido até R$ 2 milhões. Percebam que as empresas de capital aberto continuam com essa obrigatoriedade. Para que a gente continue, é importante a gente falar de algumas definições prescritas no CPC 03. A primeira é a definição de caixa. Caixa é definido como numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Então, caixa, todos os valores depositados em conta corrente e em caixa, em espécie, eles são definidos como caixa. Mas o CPC ele cuida não só do caixa, ele diz também dos equivalentes de caixa. O que são equivalentes caixa? São as aplicações financeiras resgatáveis até 90 dias. Então, todos os nossos recursos que não tenham bloqueio de resgate e que não tenham uma variação muito forte no seu valor ou na sua valorização, ela é considerada como equivalentes caixa. Então, para esse fim, quando estivermos falando de caixa, devemos entender que é um pouco mais amplo do que a conta contábil caixa. Então, vai abranger o caixa, os bancos, as nossas contas correntes e as nossas aplicações financeiras resgatáveis de curto prazo. Outra questão importante que a gente deve lembrar, lá na definição do CPC, é que ele estabelece a formatação mínima de segregação na nossa demonstração financeira. Por quê? Porque ele entende que é importante para o usuário perceber quais são as nossas fontes, quais são as nossas origens de fundos segregados por tipo de operação. E ele segrega o fluxo de caixa em 3 grandes grupos. Estes grandes grupos, eles podem representar entradas ou saídas de caixa. Então, as entradas de caixa menos as saídas de caixa de um determinado grupo específico vai nos dar a capacidade de geração ou o consumo de recursos neste tipo de atividade específica. Então, nós temos o primeiro grupo segregado em atividade operacional. Ele agrega as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Então, as nossas atividades de geração ou saída de caixa relacionados à nossa operação, ele será classificado dentro desse grupo de atividades operacionais. Podemos classificar nesse grupo, por exemplo, pagamentos de clientes, recebimentos de cliente, pagamentos de fornecedor, compras de estoque, todas essas situações que envolvem o nosso giro, que envolvem a nossa operação, elas serão classificadas nesse grupamento de atividade operacional. O segundo grupo descrito no CPC são as atividades de investimento. Elas se referem às entradas e saídas de caixa ou equivalente caixa relacionados à aquisição ou venda de ativos de longo prazo e outros investimentos que não incluídos em equivalentes caixa. Então, toda vez que tiramos o dinheiro do caixa para a compra de ativos imobilizados, para a compra de ativos intangíveis, para a compra de investimentos,
eles serão classificados no grupo de atividades de investimento. Então, até agora, nós vimos dois grupos, das atividades operacionais e das atividades de investimento. O terceiro grupo, descrito no CPC, são as atividades de financiamento. São aquelas que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e do capital de terceiros da entidade. Ou seja, são as entradas e saídas de recursos advindas dos sócios, capital próprio, ou advindo de terceiros, capital de terceiros. Então, aqui nesse grupo, qualquer tipo de financiamentos, entradas por aquisição de novos financiamentos ou saída por amortização desses financiamentos, serão classificados nesse grupo de financiamento. Então, percebam que, na verdade, são apenas 3 grupos, ou 3 grandes grupos, que nós devemos agregar às nossas entradas e saídas de caixa, para que a gente consiga concluir a preparação de um fluxo de caixa de acordo com o CPC. Percebo que não é tão complexo assim, né? Basta que consigamos identificar quais são as nossas contrapartidas de entradas e saídas de caixa. Muito bem. O CPC, ele ainda permite uma opção de metodologia de apuração do fluxo de caixa. A primeira delas é chamada de método direto, ou seja, as empresas podem optar por preparar o seu fluxo de caixa, sua demonstração do fluxo de caixa, a partir da leitura direta da conta razão caixa e equivalentes caixa. Por esse método, uma leitura direta de todas as entradas e saídas de caixa, alocando na sua atividade pertinente. Por exemplo, se temos no nosso razão caixa uma saída de caixa para compra de estoques, nós alocaremos esta saída de caixa numa atividade operacional. Se neste mesmo caixa nós percebemos uma saída de caixa para a aquisição de ativos imobilizados, nós iremos alocar esta saída de caixa no grupo dos investimentos. Se temos uma entrada de caixa advinda de um financiamento contraído, nós devemos alocar esta saída de caixa no grupo do financiamento. Então, percebam vocês que é uma leitura direta. Sob o ponto de vista operacional, a gente pode ter aí uma dificuldade. Por quê? Porque o volume das transações que transitam pelas contas caixa e equivalentes caixa é um volume significativo de operações. Então, mais uma vez, nós devemos contar com a tecnologia. Nós necessitamos parametrizar as nossas entradas e saídas de caixa de forma que a gente consiga identificar, na fase do lançamento contábil, qual é a contrapartida e qual o grupo que ele será inserido. Então, nós precisamos criar um link direto de um lançamento contábil com o grupo do fluxo de caixa que irá acolher este lançamento ou esta transação no caixa e equivalentes caixa. Desta forma, devido a essa dificuldade operacional pelo volume, porque, sob o ponto de vista técnico, ele é mais simples, né? Basta que eu tenha uma leitura direta da conta caixa e equivalentes, nós percebemos a possibilidade dada pelo CPC de construirmos o nosso fluxo de caixa pelo método indireto. Bom, este método indireto, ele é tecnicamente um pouco mais denso, mas ele também nos possibilita o mesmo resultado de uma forma operacionalmente mais fácil. Por que isso? Porque eu não preciso olhar para todas as contrapartidas das transações na conta caixa ou equivalentes caixa. Basta que eu perceba uma metodologia prescrita por esse fluxo de caixa indireto. É importante que nós
possamos entender que esta metodologia do fluxo de caixa indireto se aplica tão somente às atividades operacionais. As atividades de financiamento e de investimento, elas não se enquadram e vão ser construídas da mesma forma que foi construído o fluxo de caixa direto. Para o grupo das saídas e entradas operacionais, nós iremos partir de uma meia-verdade. Nós iremos supor que todas as minhas receitas tiveram entrada no caixa. E vamos supor que todas as nossas despesas tenham saída no caixa. Se acreditamos nisso, nós poderemos partir do resultado do exercício e atribuir como uma entrada ou saída de caixa. Se temos um lucro, nós iremos atribuir este lucro gerado no período como uma entrada de caixa no grupo operacional. Se temos um prejuízo, iremos alocar este resultado como uma saída de caixa no nosso grupo operacional. Muito bem. Precisamos lembrar que o nosso resultado, segundo os nossos normativos contábeis, eles são apurados pelo regime da competência. Desta forma, somos sabedores de que muitas das receitas componentes do resultado não foram ainda recebidas, muitos componentes de despesa ainda não foram pagas, e ainda muitas dos componentes do resultado não têm e não terão efeito caixa. Então, o que nos cabe no método do fluxo de caixa indireto é conseguir identificar quais são essas parcelas, componentes do resultado que não afetam o caixa e que não irão afetar o caixa. Ou podemos ainda ter dentro do resultado parcelas, componentes de receitas e despesas que não têm um vínculo direto com o nosso grupo operacional. Então, nós temos aqui a necessidade desta identificação desses componentes que não afetam o caixa e que estão dentro do resultado que nós alocamos diretamente ao fluxo de caixa, chamando de resultado entrada de caixa ou saída de caixa operacional. Muito bem. Como é que nós fazemos esses ajustes? A primeira técnica seria considerarmos as contas de natureza operacionais que estão compondo o nosso balanço patrimonial. Por exemplo, clientes. Clientes é uma conta puramente operacional, né? Então, o que nós vamos entender? Como é que uma conta cliente é aumentada? Uma conta cliente é aumentada quando eu vendo a prazo. Então, este aumento da conta cliente está compondo o meu resultado do exercício, porque é uma receita que já está compondo o resultado que eu atribuí como sendo uma entrada de caixa. E como é que eu posso diminuir? Ou seja, qual é a forma que eu tenho de aumentar o saldo do cliente com receita, mantendo o mesmo saldo anterior? É vendendo e não recebendo. Qual é a forma de diminuirmos o saldo do cliente? É com o seu recebimento. Então, quando recebemos o valor do cliente, nós estamos falando de uma entrada de caixa que não está no resultado do período, ou pode não estar no resultado do período. Então, nós iremos ajustar a nossa conta de receita de venda de clientes pela diferença entre os saldos do balanço da conta de clientes de um período para o outro período. Eu comparo o saldo inicial
do exercício na minha conta de clientes com um saldo final do balanço da minha conta clientes. Se esta diferença for positiva, quer dizer que eu vendi algo que ainda não recebi. Então, eu vou retirar daquele valor que nós consideramos como entrada de caixa, sendo o resultado do exercício, eu vou fazer um ajuste. Eu vou reduzir o valor do resultado que está compondo o fluxo de caixa pela variação positiva da minha conta clientes. Se a minha conta cliente diminui de um exercício para outro, significa dizer que eu recebi tudo o que eu vendi no ano e ainda parte do que eu vendi em anos anteriores. Então, se este resultado dessa diferença de saldos de um período para o outro for negativa, o que nós vamos fazer é adicionar este valor no nosso fluxo de caixa da atividade operacional em ajuste do lucro que nós consideramos como sendo caixa. Se invertermos esse raciocínio e olharmos para o passivo, qual seria a forma de aumento de passivo? Seria uma despesa. Então, se eu tenho uma despesa ainda não paga, que está diminuindo o meu resultado, a contrapartida desta receita está no meu fornecedor. Muito bem. Se eu tenho um aumento da conta de fornecedor, significa que eu tive despesa imputada ao resultado ainda não paga. Então, se esta minha diferença da conta patrimonial de 2 períodos, da conta de fornecedor, for uma diferença positiva, eu vou fazer um ajuste no nosso fluxo de caixa operacional como sendo um ajuste positivo. Por quê? Porque é uma despesa que está diminuindo o meu resultado, mas ainda não foi paga. Então, não houve ainda uma saída de caixa para essa despesa. Então, vou fazer um ajuste positivo no nosso fluxo de caixa operacional. E este raciocínio, ele se estende a todas as contas de natureza operacional dentro do nosso balanço. Se eu tenho um aumento de impostos incidentes sobre venda, significa que eu tive uma despesa, dedução de venda, que está compondo o meu resultado, mas ainda não paguei. Então, o saldo do meu ativo vai aumentar, o saldo do meu passivo vai aumentar. Este aumento do passivo vai gerar um ajuste positivo no meu fluxo de caixa. Se eu aumento o estoque, eu vou fazer um ajuste negativo no meu fluxo de caixa operacional. Então, resumindo essa situação, nós temos que aumentos de ativos operacionais geram um ajuste negativo no nosso fluxo de caixa em relação ao lucro que nós imputamos na primeira linha, dizendo que seria uma entrada de caixa operacional. Se temos uma diminuição de ativo, nós iremos promover um ajuste positivo no nosso fluxo de caixa. E para o passivo, nós temos o efeito inverso. Um aumento de passivo significa um aumento ou um ajuste positivo no nosso fluxo de caixa. Uma redução de passivo significa um ajuste negativo no fluxo de caixa. Então, nesta situação, nós iremos trabalhar com variações de saldos de conta. E não precisamos olhar quais as contrapartidas desses lançamentos dentro da conta. Basta que a gente identifique qual foi a variação ocorrida entre elas. Esta é a facilitação teórica sobre a aplicação deste método. Não precisarmos avaliar todas as contrapartidas das transações ocorridas nos caixas e equivalentes de caixa. Então, nós temos uma facilidade, o que torna mais barato a aplicação desta metodologia. Mas, além das questões das variações das contas operacionais, nós devemos também nos atentar para outros ajustes que precisamos fazer.
Dentre eles, nós temos aquelas situações que comprometem, que afetam o resultado, mas que não significam desembolso de caixa. Por exemplo, a depreciação. A depreciação é um item que nós contabilizamos a débito do resultado e a crédito de uma conta patrimonial de depreciação acumulada. Esta despesa ou esta redução do resultado não significou e não significará saídas de caixa. Então, eu preciso ajustar o meu lucro por essa parcela que está contaminando, que está afetando esse resultado, mas que não afeta o caixa. E aqui nós estamos falando de fluxo de caixa. Outra situação que merece ajuste são as situações de equivalência patrimonial, positivas ou negativas. Quando escrituramos resultados de equivalência patrimonial, ou seja, o resultado da nossa participação em outras entidades, nós afetamos o resultado. Podemos ter equivalências patrimoniais contabilizadas a crédito do resultado, uma receita, ou a débito do resultado, uma despesa. Estas situações de equivalência patrimonial, a exemplo da depreciação, elas também não afetam o caixa. Se não afetam o caixa, deverão ser objeto de ajustes do nosso lucro, porque, lembram-se, nós pegamos o lucro líquido do exercício e jogamos na primeira linha do fluxo de caixa, dizendo que era uma entrada ou saída de caixa. Então, nós devemos ajustar esse lucro pela equivalência patrimonial. Se lançamos no resultado uma receita, nós temos que esvaziar o resultado dela. Portanto, vamos fazer um ajuste negativo. Se esta equivalência foi uma despesa, então nós diminuímos o resultado do exercício e devemos retornar com esta parcela por resultado e, dessa forma, deveremos fazer um ajuste positivo. Outra situação possível seria, por exemplo, a provisão de juros. Os juros provisionados afetam o resultado, mas eles não são saída de caixa ainda. Então, nós deveremos ajustar o nosso fluxo de caixa por essa parcela que não significa desembolso e está compondo o nosso resultado. Muito bem. As nossas atividades operacionais, então, relembrando, nós temos duas metodologias distintas para apurarmos o nosso resultado deste grupo de atividades. Ou seja, a atividade operacional pode ser apurada pelo método direto ou pelo método indireto. Lembrando, claro, que nos dois métodos o resultado é o mesmo. Não podemos ter resultados de geração ou recursos necessários, porque mudamos a metodologia. Em se tratando de atividades de investimento, que é o nosso segundo agrupamento de entradas e saídas de caixa segundo o CPC, ela é importante que seja divulgada em separado, porque esses fluxos representam a extensão em que os dispêndios são feitos com a finalidade de gerar receitas e fluxos de caixa futuros. Ou seja, nós temos aqui um grupamento que vai nos indicar como é que nós buscamos e como é que nós gastamos recursos para bancar as nossas atividades operacionais. Isso é de extrema importância para quem estiver olhando o fluxo de caixa, porque é mais fácil que possamos entender parte, de onde vem parte do nosso recurso, ou de terceiros, ou próprio. Além desta atividade de investimento, nós temos o terceiro grupo, que nós vamos classificar as atividades de financiamento, que também é bastante importante a sua divulgação em separado, porque ela mensura as exigências sobre os fluxos futuros de caixa pelos fornecedores de capital da entidade. Ou seja, este nosso grupo de financiamento, ele vai nos permitir identificar qual ou quais são as nossas fontes de recurso
que nós estamos investindo nas nossas atividades operacionais. Então, nós temos uma atividade operacional que pode nos gerar caixa ou não, temos uma atividade de investimento que pode nos gerar caixa ou não, e temos uma atividade de financiamento que pode estar gerando caixa ou não. A importância para nós da segregação desses três grandes grupos é que possamos permitir uma melhor identificação das nossas origens e as nossas aplicações dos recursos. Estas origens e aplicações, aproveitando aqui o tema, ela já era requerida anteriormente a 11.638, até mesmo ao CPC 03, porque as empresas de capital aberto e as grandes empresas tinham que publicar a demonstração das origens e aplicação de recursos. Só que essa demonstração era bem mais ampla do que o fluxo de caixa, porque ela trabalhava com capital circulante líquido, ou seja, é a variação de todas as contas componentes do capital circulante líquido, diferentemente do fluxo de caixa, que tem uma visão meramente financeira, ou seja, ela tinha uma visão maior do que o fluxo de caixa. Mas nem por isso o fluxo de caixa deixa de ser um informativo importante para que a gente possa perceber de onde vem o recurso e o que está sendo feito com esse recurso, quais são as aplicações que nós estamos, digamos, necessitando ou recorrendo para mantermos a nossa atividade. Algumas considerações complementares à questão do CPC, que tanto quanto a estrutura é importante, são algumas situações que o CPC ele estabelece que nós devemos segregar. Por exemplo, não podemos chamar de outros, né? Por exemplo, juros e dividendos. Os fluxos de pagamento e de recebimento, eles devem ser apresentados separadamente, de maneira que a gente possa identificá-los. Os juros pagos deverão compor o fluxo de caixa, quer tenham sido reconhecidos como despesa ou capitalizados. Ou seja, quando eu tenho juros, quando eu pago juros, por exemplo, de um financiamento para uma máquina que a gente vai instalar no nosso parque industrial, eu preciso quebrar esses juros em duas fases distintas. Eu tenho a fase pré-operacional dessa máquina e tenho a fase operacional. Ou seja, todo o juro que nós pagamos, enquanto a máquina ainda está sendo construída, enquanto ela não está operativa, estes juros devem ser capitalizados. O que significa isso? Eles devem ser incorporados ao valor do ativo imobilizado. Se estamos falando de juros pagos após a entrada em operação dessa máquina, estes juros serão despesas financeiras. E o que o CPC está dizendo é que esses juros devem ser demonstrados, quer sejam eles considerados como despesa numa fase produtiva da máquina, ou quer tenham sido capitalizados, se estivermos falando numa fase pré-operacional. E os juros pagos ou recebidos e os dividendos recebidos são classificados no fluxo de caixa operacional das instituições financeiras. Nas demais entidades, falta ainda consenso sobre a classificação dos juros pagos ou recebidos e os dividendos recebidos quanto à sua classificação, no fluxo de caixa operacional, financiamento ou investimento. Eu, particularmente, uma opinião muito própria, eu acredito que os juros pagos deveriam compor a nossa atividade de financiamento, porque é o esforço que eu preciso para conseguir o financiamento. Da mesma forma que o dividendo pago é um esforço necessário para que o acionista invista, que o acionista me financie. Então, seria um custo de financiamento de capital próprio. Mas não existe ainda esse consenso no mercado. Outra situação que é prevista é a segregação do imposto de renda e contribuição social que foram pagos no período. Eles também devem ser segregados em linhas específicas da nossa demonstração. Investimentos em conjunto, coligadas ou joint venture, nós devemos demonstrar o fluxo de caixa da controlada ou da joint venture,
que faz uma consolidação proporcional dentro do fluxo de caixa da controladora. Ou seja, as empresas controladas ou coligadas deverão consolidar na controladora o seu fluxo de caixa. Importante também nós entendermos que qualquer transação que não envolvam caixa ou equivalentes de caixa não devem ser incluídas nas demonstrações do fluxo de caixa. Eu posso ter, por exemplo, um financiamento diretamente ligado a um equipamento que eu financiei, então vou ter um financiamento registrado no passivo e um ativo registrado, um imobilizado registrado no meu ativo. Esta transação não deverá ser representada no fluxo de caixa, uma vez que ela não teve envolvimento, ela não transacionou por contas caixas ou equivalentes de caixa. A entidade deverá apresentar a conciliação dos valores em sua demonstração do fluxo de caixa com os respectivos itens contabilizados no balanço patrimonial. Ou seja, quando nós chegarmos no nosso caixa líquido apurado no fluxo de caixa, isso tem que ser conciliado com a nossa conta caixa e equivalentes caixa, componentes do nosso balanço patrimonial. Outras divulgações importantes relacionadas ao fluxo de caixa são informações adicionais que podem ser importantes para o esclarecimento sobre a situação financeira ou a liquidez da entidade. A divulgação dessas informações em suas notas explicativas é recomendado. Ou seja, o CPC recomenda fortemente que informações que possam ser úteis e que não estejam compondo o fluxo de caixa sejam publicadas, sejam divulgadas através de notas explicativas. Algumas delas. Valor de linhas de créditos obtidas, mas que nós não utilizamos, e que possam estar disponíveis para eventuais atividades operacionais ou satisfação de compromissos de capital, indicando restrições sobre o uso de tais linhas. Ou seja, mesmo que eu não tenha contraído um financiamento, eu deveria divulgar em notas explicativas que nós temos uma linha de crédito disponível, porque isto pode dar um conforto para um eventual financiador dos seus ativos, né? Ou seja, vai ser do conhecimento público que nós temos linhas de crédito disponíveis. Se possível, também, nós deveríamos divulgar fluxos de caixa segregados por operações, né? Ou seja, se a nossa empresa tem mais de uma linha de produtos ou mais de um negócio dentro da mesma empresa, nós deveríamos divulgar separadamente a origem, ou seja, a geração de caixa dessas atividades. Por exemplo, eu posso ser uma construtora e posso ser uma holding. Posso ser uma construtora e posso ser um incorporador imobiliário, posso ser um corretor, que são atividades distintas e deveriam ter estas segregações na nossa divulgação. Muito bem. O aspecto técnico, né, do CPC, que cuida de fluxo de caixa, ele é bastante extenso e, naturalmente, nesse fórum, não dá para a gente percorrer todos os detalhes contidos nesse CPC. O importante é que vocês entendam o conceito básico do que tem que constar, o que tem que compor, no mínimo, um fluxo de caixa, lembrando que quanto mais detalhado pudermos ser na hora de montar esse fluxo de caixa, mais fácil será para quem estiver interpretando, para quem estiver usando esse fluxo de caixa, de retirar daí informações importantes. Prezados, com base em tudo isso que nós vimos, dá para perceber a necessidade e a utilidade de apresentarmos um fluxo de caixa bem preparado, né? Isso pode ser um diferencial de mercado. Como eu disse anteriormente, existe uma ideia de que isso é complexo. Então, vamos aproveitar, né, e vamos entrar mais nesse conteúdo para que a gente possa oferecer
melhor ou mais valor aos nossos clientes na possibilidade de uma melhor análise da sua gestão financeira. Agradeço a todos e até breve.